Olá, meus amigos. Mais uma vez retorno a essa tribuna política, agora desta feita para falar de um assunto pertinente a Brasília, muito importante, muito interessante. Que é sobre a manutenção dos monumentos de Brasília e das obras de arte da arquitetura da cidade de Brasília. É lamentável o estado da precariedade em que se encontra essas obras, esses monumentos. Aliás, é muito lamentável. A olho nu, eu não sou especialista, mas ouço a falação do povo. A ponte do Bragueto, por exemplo, que é uma ponte que liga, que passa, feita no Lago Norte, que liga o setor norte de Brasília, Lago Norte, Península Norte, Sobradinho, Planaltina, que segue para Formosa. A olho nu você vê o desgaste e não se vê manutenção nenhuma. Da mesma forma, o viaduto que caiu recentemente no Eixão, na DF2, era visível as infiltrações há muito tempo, e não é só o governo Hollenberg que devemos cobrar, não. Os governos anteriores nada fizeram. A própria rodoviária metropolitana de Brasília, de dentro de Brasília, do centro de Brasília, ao lado do Shopping Conjunto Nacional, passou algum tempo por alguns remendos, mas está lá. Ainda não foi feita uma manutenção imperativa, uma manutenção de respeito para assegurar aquela estrutura. Então eu digo aqui, e tem mais. A ponte JK, que é uma ponte nova, também já dizem que tem comprometimento por falta de manutenção e até por erro, a propósito ou sem propósito, no projeto de construção da ponte. Então, como eu ia dizendo, a qualquer momento, minha gente, pode cair outro viaduto, ou parte de algum monumento, ou monumento completo. O Teatro Nacional, minha gente, que é uma obra maravilhosa, onde o povo de Brasília assistia os espetáculos, hoje não pode mais porque está lá, interditado, todo infiltrado, todo carcomido, e não se vê nenhuma iniciativa, não se viu e não se vê nenhuma iniciativa estatal do governo do Distrito Federal no sentido de reparar os danos que ocorreram com o Teatro Nacional. É lamentável, é uma obra maravilhosa. Nós que somos de Brasília não cansamos de admirar. E você que ainda não vê a Brasília, quando vier, não deixe de ver o Teatro Nacional. É uma obra futurística, uma coisa, é um projeto muito bonito. Muito bonito. Agora, praticamente sempre esteve entregue à ação do tempo, sem que houvesse nenhuma correção, sem que houvesse nenhuma manutenção.
E assim, é só verificar os viadutos de Brasília para ver o risco que corremos. Esse que caiu no centro de Brasília, no coração de Brasília, no eixão, na DF2, aquilo é o brasiliense. Deus foi muito generoso porque não permitiu que nenhuma pessoa ficasse ferida naquilo, nem ninguém fosse machucado. E olha que aquilo ali tem horas que o engarrafamento ali de baixo é muito grande. O governador Rodrigo Hollenberg, depois da queda do viaduto, imediatamente quando ele soube, veio ao local, foi ao local, aliás, e lá deu uma entrevista querendo justificar o injustificável, dizendo que Brasília está envelhecendo. Ora, minha gente, é porque Brasília está envelhecendo mesmo que merecia e merece os cuidados da administração pública no sentido de fazer a manutenção dos monumentos e das obras de arte, de arquitetura de toda a Brasília, que além do mais ainda é patrimônio cultural na humanidade. Estamos, minha gente, Brasília é um caso à parte. Lutamos muito pela emancipação política do Distrito Federal. E o Constituinte de 1988 atendeu esse reclamo do povo de Brasília. Mas todos os governadores nomeados ou eleitos depois da emancipação, todos eles fracassaram. Deixaram ou permitiram que a corrupção tomasse conta do governo do Distrito Federal, do GDF. Então essa emancipação do Distrito Federal é uma emancipação prejudicial ao povo do Distrito Federal. A Câmara Legislativa do Distrito Federal tem uma representação muito defeituosa, iníqua, vergonhosa para o povo do Distrito Federal, porque lá já deu de tudo, minha gente, de tudo. As acusações contra deputados distritais são de toda natureza. E não foi para isso que o brasiliense lutou por uma emancipação política. Portanto e por tudo, minha gente, eu digo que a emancipação política do Distrito Federal não deu certo. Não deu certo. O governador do Distrito Federal, que não era para ser governador, seria prefeito, deveria sempre ser nomeado pelo presidente da República. E a comissão do Senado para o Distrito Federal deveria ser reativada para cuidar daquela legislação mais necessária. E assim, se assim fosse feito, se retornasse a comissão do Senado para o Distrito Federal, acabaríamos com a tal Câmara Legislativa, onde é um sumidouro de recursos. Lá existe mais funcionário de cargo de confiança dos tais deputados distritais, mais do que cargo de carreira. Até aí, veja bem que eles transgridem, porque a lei não permite que eles tenham, ou que qualquer órgão público tenha, mais funcionário de cargo nomeado ad nutum do que por concurso. Então nem isso eles fazem, os concursos lá, para ficarem empurrando seus apaniguados, seus lacaios lá dentro, onerando a folha de pagamento do governo do Distrito Federal, que é o governo do Distrito Federal que banca, ele não tem orçamento próprio.
Não existe. Então é tirado dos cofres públicos. E nós bancamos a malandragem que ocorre por lá. Nós. Então, o Distrito Federal, que tem relativamente muito pouco tempo de emancipação política, que elege os seus legisladores e o seu governador, tem mais vícios, reprováveis mesmo, vícios políticos e de comportamento, e de ética e de moral, muito mais que os outros estados. Aqui eles todos acompanham e sabem como é que são. Agora, mais recentemente, teve um ex-presidente lá da Câmara Legislativa que estava empregando um jogador de futebol que nunca colocou os pés no gabinete dele lá para trabalhar. Nós estamos bancando esse tipo de aberração, minha gente. Então, a emancipação política do Distrito Federal tem que ter um fim. Congresso Nacional atente para isso. Uma simples emenda constitucional resolve esse problema, extinguindo a emancipação política do Distrito Federal. O máximo que nós deveríamos ter aqui seria eleição para prefeito e administradores públicos das cidades satélite do Distrito Federal. Isso sim. Mas uma Câmara Legislativa defeituosa, perniciosa como é aqui a de Brasília, Distrito Federal, é inconcebível. É inconcebível que nós aqui, que pensamos ter um nível de informação política razoável, do razoável para o bom, engolamos essa aberração, porque é uma aberração. Nós sustentamos 24 deputados distritais que não são inúteis, são dispensáveis para o Distrito Federal. Dispensáveis mesmo. Ainda mais eles fazem leis lá, mais da metade das leis que eles propõem e votam e aprovam são inconstitucionais. E eles sabem disso. Apresento para aparecer, mas entro na competência legislativa do Congresso Nacional. E as leis deles estão sendo derrubadas constantemente. Até isso é desperdício de dinheiro. Se fosse deles, tudo bem, mas é do povo, é nosso. É nosso. Então, minha gente, o Distrito Federal, o governo do Distrito Federal, deveria constituir um gabinete de emergência para acompanhar a deterioração dos monumentos públicos, das obras de arte, da arquitetura do Distrito Federal. Todas elas. Porque começou a cair e me parece que sem manutenção vai cair mais. Vai cair mais. Não é? Então, aqui, nessa minha voz solitária, eu apelo ao senhor governador que constitua um gabinete específico, tipo uma secretaria, só para isso, para acompanhar e fazer a manutenção dos monumentos, das obras de arte, da arquitetura de Brasília. Isso é imperativo. Muito obrigado.